O século XVIII é chamado de o século das luzes, o período do iluminismo, em que nomes fantásticos como Rousseau, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Voltaire trouxeram a luz da ciência, do pensamento crítico para a humanidade. E daí derivaram-se grandes revoluções, como a Revolução Americana, que deu a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa. Pois é, o que o iluminismo e o século XVIII tem a ver com esse momento agora? Eu acho que tem muito a ver. Eu acredito sinceramente que as grandes crises vêm para revolucionar o tempo. Há quem diga que não, né? Recentemente o Fábio Porchat disse que não tem nenhuma esperança, que na verdade o mundo vai ficar do mesmo jeito, as pessoas vão continuar cruéis e etc. Um outro comediante que eu admiro muito também, o Marcos Luque, já disse o contrário, disse que nós estamos vivendo uma era de renovação. Eu, nesse momento, adoro os dois, mas eu prefiro ficar com o Marcos Luque. Acredito sim na grande revolução que vem, acredito sim que a crise vai gerar melhores pessoas, talvez não um grande salto, mas pelo menos o primeiro passo para uma grande mudança. Vamos em frente? Hoje é mais um dia para você estudar TV Enem com você. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mário Rolê, professor de Física, e estou aqui hoje para dar aula de MRUV. O que é isso? Movimento retilíneo uniformemente variado. Vem aqui comigo, ó. O movimento retilíneo uniformemente variado, o nome já diz. É variável, algo vai mudar em relação a alguma coisa. Agora tem que mudar, gente, de maneira uniforme. Quem é que vai mudar de maneira uniforme? Vai ser a velocidade. Então a velocidade ela vai ser variável, só que ela vai mudar de maneira uniforme, a uma taxa constante. Galera, observe bem. Quem é que é responsável pela mudança da velocidade? É a aceleração. Então a aceleração ela vai ser diferente de zero, porque ela vai provocar a mudança da velocidade. Agora, galera, não dá mole não, viu? Olha aqui, gente. Se um corpo estiver aqui, aí passa 1 segundo, ele está aqui, 2 segundos, 3 segundos. Pelo desenho, a velocidade já aumentou. Isso é um movimento RMUV? Sim. Agora o outro corpo está aqui. Ele começou a frear, 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 até parar. Então, tanto faz se a velocidade estiver aumentando, como aumentando, ou a velocidade estiver diminuindo, vai ter aceleração. Beleza, galera? Tanto acelerando quanto freando, ou seja, vai ter um movimento retilíneo uniformemente variado. Agora, lembra que eu disse que a taxa tem que ser constante? Repare bem, ó. Aqui a velocidade foi 6, 16 e 18. O tempo foi 1, 2, 3. Repare. O tempo passou a cada 1 segundo. Só que repare, pessoal, que a velocidade ela não foi constante. Porque de 6 para 16 é 6. De 16... ou é 10, né? Eita, Mário! De 16 até 8 é 2. Então observe, ó. Daqui para cá aumentou 10. De 16 para 18 aumentou 2. Ele não aumentou de maneira constante. Ele não andou de maneira, né, gente, uniforme. Agora para aqui, ó. Se daqui para cá você tem 5, de 5 para 10, daqui para cá tem 5, opa. O tempo mudou, mas a velocidade foi constante, a mudança. A mudança dela foi a taxa constante. Aumentou 5, o próximo aqui seria quem? 20. Então toda vez que a velocidade aumenta ou diminui a uma taxa constante, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Agora, galera, não dá mole não. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Tem que gravar, hein? É variação da velocidade com a variação do tempo. Turma, no Sistema Internacional de Medidas,
A aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Galera, venha comigo, venha. Se a aceleração é positiva, o que é que acontece, pessoal? A velocidade aumenta. Pessoal, se a aceleração é negativa, a velocidade diminui. Velocidade diminui. Então bora lá comigo, hein, gente? Pessoal, quem é que muda a velocidade? É a aceleração. Se a aceleração for positiva, a velocidade aumenta. Se a aceleração for negativa, a velocidade o que, gente? Diminui. Toma cuidado, viu, galera? O movimento, ele pode ser classificado em duas partes. Ele pode ser um movimento acelerado ou um movimento retardado. Turma, cuidado! O movimento acelerado é quando a velocidade e a aceleração têm sinais iguais, ou seja, se uma for positiva, a outra é positiva, se um for negativo, outro negativo. O movimento retardado é quando tem sinais diferentes, ou seja, se a velocidade é positiva, a aceleração é negativa. Se a velocidade é negativa, a aceleração é positiva. Olha, bora ver se vocês pegaram a manha do diferencial. Essa questão, pouquíssimas pessoas são capazes de resolver, por incrível que pareça. E é assim que cai no Enem. Bora lá comigo? Semáforo vermelho, eu vou frear. E aí? O movimento é acelerado ou retardado? Tem que saber. Bora lá comigo? Pessoal, observe o texto. Imagine lá, vá. O semáforo está vermelho e você vai frear. Então você vai ter um aumento de velocidade ou uma diminuição de velocidade? Responde aí para mim. Uma diminuição de velocidade. Então significa que a aceleração é negativa. Agora pense aí comigo, vá. Eu estou vendo o sinal vermelho, beleza? Eu estou me aproximando dele e me afastando dele. Me aproximando. Então se você se aproxima, velocidade é negativa. Pessoal, ó, sinais iguais ou diferentes? Iguais. Então significa que o movimento ele é o que, gente? Acelerado. Fala a verdade, você aí falaria o que? Retardado, porque tem a palavra frear. Tá vendo? É isso que é o Enem. O Enem cai assim. É uma prova de aplicação da habilidade. Qual é a habilidade? Você sabe que a aceleração é positiva e negativa e vocês têm que aplicar isso em qualquer contexto. Beleza, galera? Agora, esse sistema todo, ele é alicerçado em três leis, que é o que? A equação horária do espaço, a equação horária da velocidade e a equação de Torricelli. Fala aí, vá. Aí você pergunta, professor, quando é que eu vou usar essa fórmula? Calma, bora entender? Bora pegar a manha? Ó, o daqui é a distância variando com o tempo. Então, quando é que você vai aplicar essa equação? Quando a questão tiver a palavra origem. E turma, não dá mole não, ó. É uma função do segundo grau. Tem que gravar, hein? Pega isso aqui, rapaz, e grava no coração. A física não tem romantismo. Tem sim. Venha comigo, ó. V igual a VO mais AT. Gente, quando é que você usa isso aqui? Quando a questão tiver a palavra sentido. É um gráfico do primeiro ou do segundo grau? Do primeiro grau. Fiquem tranquilos. Na nossa próxima aula vai ser justamente de gráficos do MRU e MRUV. Então a gente está estudando toda a teoria para aplicar. Turma, equação de Torricelli é V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2A delta S. Gente, quando é que eu uso ela? Olha, é a equação mais importante aqui. Gravem ela, que ela cai toda hora na prova. Ó, caiu agora. Toda hora cai. Gente, ó pra aqui. Eu uso ela quando a questão não tem o tempo. Repare, aqui tem tempo, aqui não tem tempo. Quando a questão não fornecer tempo, cai a questão de Torricelli. Pessoal, não tem mais nada para lhe perguntar. É só isso aqui, ó, gente. Isso aqui tudo é um movimento retilíneo uniformemente variado. Gente, espero ter te ajudado, tá, gente? Muito obrigado mesmo, gratidão e até a próxima. Tchau, gente! Olá, meus amigos e amigas. Hoje nós vamos falar sobre um período bem interessante da literatura brasileira. É a virada do século XIX para o século XX. Dizem os filósofos que todo final de século afeta o ser humano, afeta no seu equilíbrio emocional. Parece que o ser humano entra em crise existencial nos finais de século. E nós vamos falar hoje sobre o simbolismo.
que aconteceu exatamente nos últimos 10 anos do século XIX, no iniciozinho do século XX. Bom, mas é bom a gente lembrar o cenário como um todo. No final do século XIX, no Brasil, estavam convivendo várias tendências literárias. A gente tem, fazendo contos e romances, os escritores realistas. A gente tem também os escritores naturalistas com seus romances. E a gente tem os poetas parnasianos. Então, pelo menos essas três tendências estavam convivendo juntas no final do século XIX. Essas três tendências, elas são influenciadas por teses científicas da época. Houve um grande avanço científico no final do século XIX e isso acabou afetando a literatura. Então, essas três tendências, parnasianismo, realismo e naturalismo, elas são muito materialistas, porque foram afetadas pelo avanço científico, entende? Mas o simbolismo não vai nesta mesma linha. O simbolismo é aquela linha muito mais mística, religiosa, que gosta do inconsciente humano. Por que isso, né? Quem influenciou os escritores para levarem os seus escritos para essa tendência? Alguns teóricos influenciaram. Por exemplo, o Freud começou a publicar as suas teses sobre o inconsciente humano. Então começou a despertar nas pessoas o interesse sobre as zonas obscuras do inconsciente humano. O filósofo Schopenhauer é um dos mais pessimistas da filosofia universal. Então o filósofo Schopenhauer influenciou com seu pessimismo, o Sigmund Freud influenciou com sua pesquisa do inconsciente humano. Pois bem, muito interessados pelo inconsciente humano, os escritores simbolistas começaram a investigar as zonas mais profundas do inconsciente. Então é por isso que os escritores simbolistas, é por isso que os poetas simbolistas gostam do sonho, da loucura e da morte. Porque são os três momentos em que o ser humano parece que se despe da sua racionalidade. Na loucura e no sonho, e a morte, porque a morte para um simbolista, ela tem muito a ver com as questões místicas. Então a morte para um simbolista é a passagem para outro plano. Então o simbolista, ele tem uma ideia sobre morte que na verdade não é o fim. Para um escritor simbolista, a morte é a sublimação. Você vai se transformar em algo melhor, algo sublime. Você vai perder o seu lado material, que é o seu corpo, e vai ficar só com o seu espírito, que é infinitamente superior ao corpo. Então os simbolistas acham que isso é uma transição. Eles chamam de sublimação. O ser humano se torna mais sublime quando se torna espiritualidade pura. Então os simbolistas gostam do misticismo, eles são religiosos, tem muitas referências à religião na poesia simbolista, poesias sobre catedrais, poesias se referindo à religião de várias maneiras. Existe também um pessimismo muito grande no simbolista. Agora, o pessimismo do simbolista, ele é um pouco diferente do pessimismo que já apareceu anteriormente na literatura. A gente deve lembrar que o escritor barroco, na época da poesia barroca, o escritor era muito pessimista. Mas o pessimismo de um poeta barroco se deve ao conflito entre a carne e o espírito, entre desejar o perdão de Deus, mas saber que é um pecador. Então o pessimismo de um poeta barroco se deve a essa consciência de como o ser humano é dual, tem esses dois lados, né? E vive em conflito, o lado carnal e o lado espiritual. O poeta romântico, o poeta ultra-romântico, ele também era um pessimista. Mas o poeta ultra-romântico era um pessimista porque ele não conseguia se adaptar à realidade, ele não conseguia se adaptar à sociedade. Então ele sabia que essa inadaptação era a fonte do seu pessimismo. No simbolismo é diferente, porque o escritor simbolista, ele não sabe de onde vem o seu pessimismo. Ele sente uma depressão, ele sente uma angústia muito grande, ele acha que ele está em crise existencial, mas ele não sabe a origem desse pessimismo, ele não sabe a origem dessa angústia. E é aí que entra a influência do filósofo Schopenhauer. O Schopenhauer dizia que somente a condição humana leva à depressão. A gente saber que a gente vai morrer, a gente saber que tem limitações, que não pode tudo, isso cria uma certa angústia, que às vezes nem é consciente.
está lá registrada no inconsciente das pessoas, mas gera uma angústia, gera uma ansiedade. Então, o pessimismo de um escritor simbolista é esse pessimismo vago, abstrato, que ele não sabe de onde vem, mas é profundo. É um pessimismo profundo. Então, o pessimismo, o misticismo, o interesse pelo inconsciente humano vão pautar as poesias simbolistas, vão servir de tema para as poesias simbolistas. Nós temos aqui no Brasil 2 grandes escritores simbolistas. O Cruz de Souza, chamado de cisne negro da literatura brasileira, e esse tinha um motivo muito grave para ser deprimido. Ele, por ser um negro, numa época exatamente posterior à abolição da escravatura, ele ainda sentiu o peso da discriminação. Ele sentiu o peso do racismo. Isso levou o poeta Cruz de Souza a uma certa depressão. Isso combina muito bem com o simbolismo, o poeta deprimido. O outro escritor muito importante do simbolismo é o Afonso Guimarães. O Afonso Guimarães também passou por um grande drama em sua vida. Ele ficou noivo da prima Constança e a prima morreu pouco antes do casamento. Então, uma temática constante na poesia de Afonso Guimarães é a amada morta. E se lembrem que a morte para o simbolista é a elevação espiritual, é a sublimação. Então, o poeta simbolista, ele gosta desses temas. O tema da angústia humana, os temas ligados à religião, os temas ligados à pesquisa do inconsciente. O simbolista gosta muito dos sentidos, o que se chama em literatura de sensorialismo, explorar situações de tato, de visão, de olfato, que ele vai se referindo na poesia, né? Então, o quadro do simbolismo não teve muita repercussão no Brasil. Não foi uma coisa que virou moda. Aliás, a moda na época era o parnasianismo. Mas gerou excelentes escritores. Cruz de Souza foi reconhecido internacionalmente como um dos melhores simbolistas do mundo. Agora, aqui no Brasil, em vida, ele foi discriminado. Aliás, é uma lição que a gente precisa aprender, né? O valor das pessoas não está na cor da sua pele. O valor das pessoas não está nos bens que ela possui, na riqueza que ela possui. Os bens da pessoa estão nos valores que ela guarda consigo. Está na força espiritual dela. É bom a gente sempre lembrar disso. Bom, meus amigos, então, procurem as poesias simbolistas, procurem poemas do Cruz de Souza, procurem poemas do Afonso Guimarães. Afonso Guimarães tem um poema belíssimo que se chama A Catedral, muito bonita, onde ele fala muito simbolicamente sobre as fases da vida humana. O início, a maturidade, depois a proximidade da velhice. Então recomendo que vocês deem uma lida em alguns poemas de Cruz de Souza, de Afonso Guimarães, para compreender melhor o simbolismo brasileiro. E para poder apreciar, é claro, uma boa poesia. Uma poesia inspirada. Enenzeiro e Enenzeira, tudo bem com você? Como é que você tá? Eu vim aqui para te lembrar de uma coisa, sabe do quê? De você. Onde é que você tá na sua agenda? Eu não tô falando sobre quantas horas você dedica aos estudos. Hoje eu quero falar com você sobre autocuidado de novo. Lembra que a gente já falou disso? Eu quero te propor um exercício de respiração. Você já reparou que a gente nasce e quando a gente nasce a primeira coisa que a gente faz é respirar? Essa respiração até dói e a gente chora. E a última coisa que a gente faz na vida também é o famoso último suspiro. E daí que entre o primeiro e o último suspiro, a gente vai respirando de uma maneira meio desengonçada e totalmente inconsciente. E hoje eu vim te lembrar disso. Sabe o que você precisa fazer? Botar na tua agenda esse momento de respiração. Eu tô falando de uma respiração consciente. Para tudo, presta atenção em como esse ar entra pelas suas narinas. Segura esse ar aí dentro dos seus pulmões por uns 2 ou 3 segundos. Solta lentamente esse ar por 2 ou 3 segundos. E repita isso pelo menos por 8 vezes. Você vai perceber, um exercício tão simples quanto esse, como o teu cerebrinho relaxa, como você consegue colocar o teu foco de uma maneira muito mais otimizada. Ó, é simples assim, ó.
né? Passinho muito rápido. Vai contando isso, bota uma música de fundo se for melhor para você. São âncoras que vão facilitar para que você consiga concluir esse exercício com sucesso. Quais são os resultados? Prova você mesmo no teu corpo, não precisa acreditar em mim não. Mas a ideia é que com esse exercício você melhora muito o teu poder de foco e concentração. E é disso que você precisa, né? Autocuidado. Eu sou a tua agenda de autocuidado. Nizeira, vem comigo e vai se cuidar direitinho, porque esse Enem é nosso. Beijo, até mais. E aí, galera, tudo tranquilo? Bom, vamos falar hoje de geometria plana, a parte de triângulos, questões do Enem. Vamos lá? Ó, a questão de 2018 foi o seguinte: o remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e 2 remos no mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os 2 remos se encontram no topo de A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses 3 pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de 170 graus. O tipo de triângulo com os vértices nos pontos A, B e C, no momento que o remador está nessa posição é. Se você olhar as alternativas, ele está querendo que você classifique o triângulo quanto aos lados e quanto aos ângulos, tá bom? Eu desenho um triângulo aqui, ABC, como está ali, né? Ali falou uma questão seguinte, ó. Ele falou que esse lado aqui, ó, é igual a esse, que é o valor do comprimento do remo, né? Vamos chamar de L1, e aqui também é L1, tá? Esse é o diferente, então vamos chamar de L2. Se esses dois são iguais, aqui, ele é isósceles inicialmente, né? Então esse ângulo aqui, ó, são ângulos iguais, tá? Vamos chamar aqui de alfa e alfa, tá? Só que ele falou que esse ângulo aqui é 170. Você sabe que a soma dos ângulos internos tem que ser 180. Para fechar aqui faltam 10 graus, né? Então eu vou dividir por 2, eu vou ter 5 para cada lado. Então esse aqui vai ser 5 graus, né? Assim. Esse aqui também vai ser o quê? 5 graus. Então a classificação quanto aos lados, ele é isósceles. E quanto aos ângulos, ele é o quê? Obtus ângulo, porque ele possui um ângulo de 170 graus, que é maior que 90 e menor que 180, ou seja, obtuso. Então ele é obtus ângulo e isósceles. Então você vai marcar a letra E. Tranquilo? Vamos aí fazer a questão 2. A questão 2, gente, eu vou querer que vocês lembrem, né, daquele bisuzinho que eu vou botar no cantinho aqui, ó, que eu falei lá na teoria. Um triângulo retângulo desse caso aqui, ó, que eu falei no finalzinho, ó, se ele for retângulo e possuir um ângulo de 45 graus, ó. Lembra disso? Aqui também vai ser 45, né? Falamos também isso. Falamos que aqui é L e aqui é quanto? L raiz de 2. Então se eu chegar aqui e falar para você, isso aqui é 2, se falar, então aqui é 2 também, aqui vai ser o quê? 2 raiz de 2, tá bom? Então beleza, com essa lógica aí vamos fazer aqui, ó. Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulo, retângulo e isósceles, ó. Triângulos, retângulos, isósceles, ou seja, tem 90 graus, que é esse caso aqui, ó, com os lados iguais, ó, 2 lados iguais. Exatamente esse caso que eu mostrei aqui. Como ilustra a figura, é tal desenho aí. Uma artesã confecciona um quebra-cabeça como descrito de tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles cujos catetos medem 2. Então a menorzinha é essa aqui, ó, gente. Ó. Então se aqui é 2 e aqui é 2, já vimos que a hipotenusa é quanto aqui? 2 raiz de 2. Lembra disso? Beleza. Quebra-cabeça, quando montado, vai resultar num quadrado de medida de qual lado? Então ele quer saber isso aqui, ó, que é a medida do quadrado L, que é exatamente igual a essa medida aqui, né, com quadrado, que é L também, tá? Então vamos lá, 2 raiz de 2. Aqui é 90 graus, ó, mesmo pensamento, 2 raiz de 2, aqui também é 2 raiz de 2. Aí essa hipotenusa da frente aqui, ó, vai ser 2 raiz de 2, que é o L, vezes raiz de 2. Então vai dar 2 vezes 2, que dá quanto? 4. Então aqui vai ser 4 e aqui vai ser quanto? 4. Aqui é 90 graus, então vai ficar 4, 4. Quanto é aqui? 4 raiz de 2. Aqui é 90 graus, então 4 raiz de 2. Aqui é 4 raiz de 2. Aqui vai ser o que? Hipotenusa. O lado, que é 4 raiz de 2, raiz de 2. Então vai ficar 4 raiz de 2 vezes raiz de 2. Então vai ficar 4 vezes 2, quanto? 8. Então aqui vai ser quanto? 8. Aqui é 90 graus. Aqui também é 8. Então 8, 8. Aqui é quanto? 8 raiz de 2. Mas nem precisava, né? Podia parar por aqui. Então esse comprimento todo vai dar quanto aqui? 8 mais 2, 10 mais 4, 14. 14 é o comprimento do lado do quadrado, alternativa letra A. Vamos nessa.
essa questão do Enem falou o seguinte, ó, ele fala do origami, tá? Então a base do origami é o conhecimento do mundo, ou base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando na época uma figura de papel de 18, comprimento, ó, e essa largura 12. E aí fez essa dobra aqui. Assim começou a dobrar conforme a figura. Após a primeira dobra, qual é o segmento AL? Quer saber esse comprimento aqui, ó. O que você vai fazer, gente? Faça um prolongamento aqui de como era antes o retângulo, ó. Vamos puxar aqui. Ele era assim, ó. Concorda comigo? Era assim. Esse 12 aqui, ó, que esse comprimento daqui até aqui, se você puxar para lá, é o mesmo comprimento. Então aqui é 12 também, tá? Se tudo isso aqui, ó, todo esse comprimento aqui, ó, é 18. E esse de baixo aqui, ó, é 12. 18 menos 12, 6. Então esse comprimento é 6 para fechar aqui a soma e dá 18. Então tem o 12, 6 e x. Você vai aplicar o quê? O triângulo de Teorema de Pitágoras, tá? Então fica x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então x ao quadrado é igual a 144 mais 36. Então x ao quadrado vai ser igual a 144 mais 6 daqui, 150 mais 30, 180. Então 180. Aí você tem que fatorar, né, gente? Então, deixa eu ver no cantinho aqui, ó. Deixa eu descer aqui. Aqui, 180. Vamos fatorar, ó. Fatorando 180, vai por 2, 90. Por 2, 45. Por 3, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. Como raiz quadrada, a cada 2 valores sai 1. Sai um 2, sai um 3. Então 2 vezes 3, 6. E ficou raiz de 5. Então ficou 6 raiz de 5, tá? Você vai marcar lá. Eu trouxe aqui duas curiosidades rapidinho para falar a aplicação prática, porque eu nem gosto de cobrar isso, dos triângulos de forma geral. A primeira delas é a inclinação de telhado, que é utilizada na arquitetura e na engenharia. Mas quem projeta mais essa parte é a arquitetura, tá? Inclinação de telhado. Então você tem aqui, ó, esse C aqui, que tem a simbologia aqui, ó, o A quer dizer ângulo de inclinação, B o beiral, o L largura do prédio, o H altura do pendural, o C é o comprimento da faixa. Então ele tem esse comprimento da faixa aqui, ó, tem esse trecho aqui do H e tem esse aqui, ó. E aí você trabalha com sua inclinação do telhado, tá? E aí você tem aquela formulazinha que já caiu em questão do Enem, ó, inclinação de telhado. Você pega aí o ΔY, né, sobre ΔX aqui, né? Então, na verdade, fica aquela ideia de coeficiente angular, né? ΔY sobre ΔX. Mas aí você multiplica por 100 porque você quer em porcentagem. Então tem essa ideia aqui, aí tem algumas inclinaçõezinhas aqui, tá? Lembrando que isso aí varia de cultura, né? Os países de clima mais frio inclinam mais o telhado, né? Por questão de não acumular neve, facilitar o escoamento de água. A nossa inclinação em país tropical, a inclinação é menor, tá bom? E o exemplo aqui muito comum é muito gabarito de obra, né? Na engenharia civil. Então aquela marcação que a gente coloca, né? Quando vai começar a edificação, para poder marcar, delimitar o trecho do terreno e depois fazer as marcações. Então, em esses cantos aqui, como é que você garante? Como é que o mestre de obra está marcando com o engenheiro lá e garante que essas quinas aqui vão estar no chamado esquadro, ou seja, fazer 90 graus aqui, ó. Como é que você garante que vai estar? Você vai aplicar triângulos retângulos. Então, um deles, você pode usar quantos você quiser, que respeite o Teorema de Pitágoras. Um desses você vai botar aqui, ó, 0,90 metros, 90 centímetros, 1,20 m, e vai ter que garantir que a hipotenusa tenha que dar quanto? 1,50. Se isso acontecer, eu garanto que esse canto aqui tem 90 graus. Aí você mede aqui, ó, 90, mede aqui 1,20 e vê aqui com a linha, ó, se bate exatamente 1,50. Se bater em 50, quer dizer que está fazendo 90 graus, tá certo? E está nos quadros, que a gente chama na obra esse termo bacana. Então são aplicações que o Enem pode cobrar, já cobrou alguma delas, e pode aparecer novamente na prova, beleza? Um abraço, até o próximo assunto. Olá, meus amores, tudo bom? Eu sou o professor Landes, de Biologia. Estamos juntos mais uma vez aqui na TV Enem e nossa aula de hoje, o tema é vírus. Cara, que tema tudo a ver com esse momento agora do coronavírus, hein? Seres tão microscópicos, tão minúsculos, capazes de entrar numa célula e dominar a célula de tal forma que a célula vira uma escrava do comando genético viral. É isso que o vírus é. Uma estrutura biológica pequena que consegue levar uma informação genética precisa. Caso aquela informação genética do vírus entre na célula, pronto. A célula começa a trabalhar produzindo proteínas e estruturas virais e ela fica dedicada só a fazer isso. Por isso que o vírus é um parasita e intracelular. Só atua dentro da célula.
E a célula vira uma verdadeira escrava funcional do vírus. E o papel dela vai ser o quê? Fabricar novos vírus, novos vírus, novos vírus que vão sair, matam a célula e invadem novas células e assim vai. Então hoje nessa aula a gente vai entender quais são os princípios biológicos que fazem do vírus um parasita tão eficiente e como é que as células sofrem o ataque desses vírus, tá? Então vamos nessa, vamos começar o conteúdo agora. Primeira coisa vai ser eu te falar sobre as características básicas de um vírus, dessa entidade biológica. Todo vírus ele tem uma capa proteica e essa capa proteica a gente chama de capsídeo. E dentro dessa capinha proteica tem lá dentro um material genético, que pode ser RNA ou DNA. Então existem vírus que têm DNA e vírus que possuem RNA. Muito bem. É só isso, professor? Uma capa de proteína e um pedacinho de DNA ou de RNA lá dentro? Basicamente sim, só isso. Eles são muito simples. São seres diminutos. E além de serem formados por cápsula, que é o capsídeo, e material genético, o vírus ele tem uma especificidade enorme com a célula hospedeira. Então, basicamente, cada tipo de vírus parasita uma célula em particular. Exemplo, o bacteriófago só parasita bactérias. O H1N1 ele ataca as células da mucosa das vias respiratórias. E aí cada vírus tem uma célula-alvo para ele atacar. Então a especificidade viral, o capsídeo que é proteico, o material genético que é DNA ou RNA, e esse vírus tem uma capacidade de evoluir, porque ele pode sofrer mutações. Claro, se o material genético dele é DNA ou RNA, pode sofrer mutações, e ele pode se reinventar, criar novas características que seriam alguns elementos novos, componentes desse capsídeo, e ele pode, portanto, formar genes com algumas variações que deixam ele mais eficiente na hora de parasitar. Outra característica importantíssima dos vírus está relacionada ao fato dele não ser uma célula. Isso mesmo, vírus não é célula, vírus é acelular, não é célula. E não possui, não existe nele metabolismo próprio. O vírus não faz fermentação, não faz respiração, não faz fotossíntese, não gasta ATP, ele não tem metabolismo próprio. Por isso existe uma grande discussão temática na biologia. O vírus é ou não é um ser vivo? Na corrente teórica que propõe que o vírus é um ser vivo, qual é a defesa? O que justifica afirmar isso? A presença do material genético, a mutação, essa capacidade que ele tem de evoluir. E o que sustenta a linha teórica que fala, não, vírus não é ser vivo. O que sustenta o fato dele não ser vivo é o fato dele não ter metabolismo energético. Então, para os pesquisadores, os estudiosos que acreditam que o vírus é um ser vivo, para quem acredita que ele é um ser vivo, defesa, é porque ele evolui, ele sofre mutação. Para quem defende que ele não é um ser vivo, realmente ele não é. Ele não tem metabolismo energético. E aí, dependendo da banca que você vai fazer a prova, o editor, quem criou a questão, pode levar uma abordagem ou outra. E eu sei que você tem sensibilidade e sacada suficiente para identificar essa característica e já matar ali se aquela questão entende um vírus como um ser vivo ou não. Só que tem vírus, gente, que além dessa capinha principal que eu te falei, que é o capsídeo proteico, tem vírus que além disso tem outra capa, uma capa lipoproteica. Ela parece a membrana plasmática. Nós chamamos ela de envelope. Então anota aí, nós temos dois grupos principais de vírus. Os vírus não envelopados e os vírus envelopados. Vírus não envelopado só tem capsídeo. Vírus envelopado tem capsídeo e tem o quê? Membrana lipoproteica por cima. Ele tem duas camadas, o capsídeo e a membrana lipoproteica. São os vírus, portanto, chamados de envelopados. O HIV é um vírus envelopado.
o H1N1 é um vírus envelopado, o coronavírus é um vírus envelopado, o vírus da dengue é um vírus envelopado, sacou? Vários são envelopados. E nesse envelope, nessa parte externa, ele tem alguma proteína que vai fazer com que a célula hospedeira o aceite. O coronavírus, por exemplo, apresenta um padrão, umas moléculas chamadas moléculas spike. O vírus da gripe, o influenza, tem a molécula H, que é a hemaglutinina, e a molécula N, que é a neuraminidase. Por isso que os vírus da gripe são chamados de H1N1, H3N5. O H vem da hemaglutinina e o N vem da neuraminidase. Lá no coronavírus é a molécula spike. Isso ajuda esses vírus a entrar na célula. Eles também podem ser chamados de quê? De antígenos virais, já que o vírus é um patógeno, ok? Quando esses vírus entram na célula, primeira ação deles, liberar o material genético, seja DNA ou seja RNA. Segunda etapa vai ser o quê? Fazer com que esse material genético seja copiado dentro da célula. Se for RNA, existem vírus capazes de replicar o RNA. O vírus da gripe, por exemplo, faz isso. O da dengue também. O coronavírus também. E tem vírus que, se for de DNA, ele tem condição de replicar o DNA. Então, quando esse material é multiplicado dentro da célula, o material genético é copiado dentro da célula hospedeira, a célula passa a ler aquele conteúdo genético e fabricar novos vírus. O vírus coloca dentro da célula uma receita genética para a célula fabricar mais cópias dele mesmo. Sacou? Então, o vírus de DNA você chama de adenovírus. É o caso do bacteriófago. É um vírus de DNA. Só ataca a bactéria. É um exemplo. Tem vírus que é de RNA. Você chama de RNA vírus. É o caso, por exemplo, do vírus da dengue ou vírus da gripe. E o vírus HIV ganha uma outra classificação. Ele é chamado de retrovírus, porque ele é um vírus de RNA. Porém, esse RNA do HIV, ele é capaz de fabricar DNA. Sim, um RNA capaz de fabricar um DNA. Isso é uma transcrição reversa, realizada por uma enzima chamada transcriptase reversa. Então você chama ele de retrovírus. Somente vírus de RNA com transcriptase reversa pode ser chamado de retrovírus. Entendem? Então, essa é a palhinha que a gente viu hoje sobre os vírus, essas estruturas primitivas, minúsculas, capazes de injetar um material genético e detonar a célula. Valeu? Um beijo para vocês, bom Enem e até a próxima! Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda Ruth, eu sou psicóloga e eu vi uma frase e quero dividir com vocês. A frase é: escute sua preguiça. Quando eu olhei essa frase eu falei, oxe, que loucura é essa escute sua preguiça? Tá nos incentivando a simplesmente não fazer nada e ficar enrolado no cobertor e ficar deixando as pendências para depois? Fiquei me perguntando sobre isso e resolvi dividir isso com você que tá aí me assistindo. Escute sua preguiça. Na realidade é um convite, pensando bem, para que a gente possa reservar um momento para, de fato, escutar o nosso corpo. Esse é um movimento que às vezes a gente não gosta de fazer, porque tem a ideia de que se escutar a preguiça, se ficar um dia de repente deitado, assistindo televisão, ouvindo uma música, mexendo no celular, vai perder toda a rotina de estudos, vai perder toda a dedicação e vai jogar por água abaixo, como dizem por aí, né? Toda a dedicação e todo o movimento positivo que se pode estar tendo em relação aos estudos. Mas o que eu quero convidar vocês a pensarem é no sentido de, mais uma vez, escute sua preguiça. Reserve um tempo para dedicar a você desacelerar e simplesmente fazer nada.
O fazer nada não significa que a gente é desocupado ou desocupada. Calma aí, viu? Calma aí. Em alguns momentos bate essa sensação de que a gente é desocupado, desocupada, principalmente quando a gente está se deliciando com momentos de distração, com momentos de lazer, com momentos de simplesmente escutar a nossa preguiça e não fazer nada. Então, muito cuidado com esses pensamentos, porque nós não somos os nossos pensamentos. Muitas vezes, os nossos pensamentos dizem coisas sobre a gente que não tem nada a ver com o que a gente é. Às vezes, nossos pensamentos nos colocam para baixo, às vezes, nossos pensamentos tentam nos contar uma mentirinha de que a gente não é capaz, de que a gente não vai conseguir. Mas vamos pensar que não somos os nossos pensamentos. Muito cuidado e atenção em relação a isso, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender o que é um elemento temático, ou melhor, no plural, o que são os elementos temáticos. Você vai ver que não é difícil, é super tranquilo. E o entendimento dos elementos temáticos, esse entendimento é fundamental para que no Enem você feche a competência 2, não é verdade? Porque para você tirar uma nota 1000, é preciso que você feche as 5 competências. Então, quando nós estamos pensando nos elementos temáticos, nós estamos pensando na competência 2, que é o entendimento da proposta. Mas vamos por parte. Vamos entender primeiro o que é a palavra elemento. Já parou para pensar sobre isso? O elemento é uma parte constituinte de um todo, é um componente. Vamos exemplificar. Vamos pensar, por exemplo, numa casa. Quais são os componentes de uma casa? Para que eu considere algo como uma casa, o que é que esse algo, o que é que esse todo precisa ter? Quais seriam as partes desse todo? Os componentes desse todo? Paredes, teto, chão, sala, cozinha, banheiro, varanda, portas, janelas, não é? Então eu preciso desses elementos para ter o entendimento do que seja uma casa. Quais são as partes, os componentes de uma festa? Como seria? Tá? Os convidados, os músicos, os garçons, as comidas, as bebidas. E quais seriam os elementos de uma lei? De uma lei como a lei seca, por exemplo. Quais são as partes de uma lei? Artigos, parágrafos, não é? Muito bem. Então nós agora já entendemos o que são os elementos. Os elementos são os constituintes de um todo, né? De uma parte. Agora vamos entender o que é um elemento temático, ou o que são os elementos temáticos, porque nos temas do Enem temos mais de um, tá? Lembre que temático vem de tema, né? Então o tema é uma frase. Note que essa frase ela é formada por palavras. E a partir de hoje vamos chamar essas palavras de elementos temáticos, ou seja, elementos do tema. Como estamos falando sobre redação, sobre proposta de redação do Enem, nós sempre falamos assim, né? Qual foi o tema do Enem 2003? Qual foi o tema do Enem 2013? Qual foi o último tema do Enem? Né? Então esse tema é uma frase formada por elementos, por partes, que constituem o todo que é o tema. E essas partes são as palavras. Como são elementos do tema, são palavras do tema, chamaremos de elementos temáticos. Não é tranquilo? Eu acho isso muito tranquilo, tá? Os temas do Enem, pessoal, eles podem ser interrogativos ou não, tá? Em ambos os casos, a redação de vocês será sempre uma resposta ao tema, né? Então vocês vão ter sempre que pensar o tema. Lembra das nossas outras aulas? O tema, aí vem a tese, os argumentos. Mas vamos fechar hoje, vamos falar hoje sobre elemento temático, sobre essa competência 2. Porque o bom entendimento do tema vai fazer com que vocês elaborem uma tese pertinente, uma excelente tese, e que vocês possam, né, também elaborar grandes argumentos. Só perguntar a tese o porquê, e aí pega lá 2 respostas, e aí argumento 1 e argumento 2, tá. Mas tudo isso envolve um elemento temático, tá certo?
Competência 2 é a única competência que, se você zera a sua redação, tá? Então, vamos pensar num tema de 2003. Em 2003, o Enem colocou um tema interrogativo. Qual foi o tema? A violência na sociedade brasileira, 2 pontos. Como mudar as regras desse jogo? Vamos repetir? A violência na sociedade brasileira, 2 pontos. Como mudar as regras desse jogo? Interessante, não é? Então note que em 2003 o tema foi interrogativo e não era para você escrever sobre violência. Violência aí no caso é o assunto. Assunto é diferente de tema. Assunto é geral. O tema é um recorte. Por isso que o tema também é chamado de recorte temático. Vamos lá. Então no tema de 2003, qual foi o primeiro elemento temático? Foi a violência. Então o assunto é violência. A violência existe? Existe. E ela acompanha o homem ao longo de sua história, né? Então, na matéria história, por exemplo, lembra nas salas de aula, quando vocês estão, né? Estão aí na sala de aula estudando a matéria história, são muitas guerras. Então há muita violência. A violência marca a história da humanidade, essa barbárie, né? Que anda ao lado da utopia, ok? Qual o segundo elemento temático? Qual foi o segundo elemento temático do tema do Enem de 2003? Sociedade brasileira. Então perceba, eu não era para falar de violência no mundo inteiro, eu tinha que falar violência na sociedade brasileira, certo? Agora, ao desenvolver o meu tema nos desenvolvimentos 1 e 2, é lógico que eu posso comparar a violência que acontece no Brasil com a violência que acontece em várias partes do mundo. Vamos agora para o terceiro elemento temático. O terceiro elemento temático foi como mudar. Né? Então é possível mudar. Então note que o tema já afirma algo, que existe violência no Brasil, mas que é preciso mudar. Se você não coloca na redação, na sua produção textual, lá ao longo do seu texto, que é possível mudar e como mudar, a maneira, existe uma maneira, um jeito de mudar? Sim, claro que há, né? Com leis mais rigorosas, com a consciência da população, da importância de desenvolver uma cultura de paz, tá certo? Com diminuindo a desigualdade social, já que a desigualdade social, a pobreza é uma das causas da violência, a fome é uma das causas da violência. Então é possível mudar as regras do jogo. Você tem que botar isso na sua redação. O terceiro elemento é, mas se não botar, você vai sair do tema. E tem um quarto e último elemento temático, que é regras desse jogo. Então, no tema está claro, o quarto elemento temático sinaliza para a gente que nós estamos jogando um jogo e que nós não queremos jogar esse jogo. Por que nós não queremos jogar esse jogo? Porque o terceiro elemento temático é como mudar. Então o brasileiro já joga o jogo da violência há muito tempo. Ele está cansado, machucado, ferido. Então é preciso mudar o jogo, as regras do jogo da violência. Entenderam, meus queridos? Então o tema é a frase, formada por palavras que chamamos elementos temáticos. Então, sintetizando, retomando, ratificando o tema de 2003, eu tenho que falar sobre a violência no Brasil. Eu tenho que escrever deixando claro que o brasileiro já joga esse jogo há muito tempo, ele não quer mais jogar, porque nesse jogo todos saem perdendo. No jogo da violência, todos saem perdendo. Eu escreveria essa frase na minha redação. Eu acho que é uma frase maravilhosa para se colocar nessa redação. No jogo da violência, não há vencedores. Todos perdem. E o que aconteceu no Enem 2013? Em 2013, a frase não foi interrogativa. Qual foi o tema de 2013? Os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Muitos alunos acreditavam e fizeram isso na época, lá em 2013, uma redação sobre a lei seca. Mas não era sobre isso, né? Lei seca era o assunto é o que é geral, tá certo? Então, lei seca é um elemento temático. Existem outras palavras delimitando esse assunto. Por isso que é importante entender o que é o elemento temático, entendeu? Analisar cada palavra que compõe o tema para não perdermos pontos na competência 2. Então, qual foi o primeiro elemento temático
da proposta do tema do Enem de 2013. Efeitos. Efeitos, impactos, consequências. Qual o segundo elemento? Implantação. Qual o terceiro? Lei seca. Como é uma lei, ela foi implantada. Tá certo? A implantação dessa lei gerou efeitos, sim, e foram efeitos positivos. Porque menos pessoas morreram, houve menos acidentes. E o último elemento, Brasil. Então eu deveria escrever sobre os efeitos positivos da implantação da lei seca no Brasil. Espero que vocês tenham entendido o que são elementos temáticos. Até a próxima aula. Tchau. Mestras e mestres da nova era, esses nossos professores, quem sabe lá no futuro não serão os educadores do século XX lembrados como os grandes transformadores desse novo momento, como os filósofos iluministas são lembrados do século XVIII. Muito obrigado, professores, muito obrigado àqueles que pensam no novo momento para esse planeta. Nós aqui, na TV Enem, continuaremos a trabalhar. Lembre, nós estamos nos canais abertos da TV, estamos também nos canais a cabo, estamos nas plataformas de vídeo. Não esqueça, os canais do Escritório do Pensamento, está lá com todos os vídeos da semana. E, claro, a nossa plataforma, você não pode esquecer, tvenem.com.br. Inscreva-se, acompanhe as aulas na sequência, acesse o material e vamos em frente que a gente tem um Enem para arrebentar.